Fala pessoal, aqui é o Marlon Nascimento do Laboratório do Bordado e hoje a gente vai começar a nossa terceira aula de Wilco Embroidery Studio, beleza? Hoje a gente vai falar sobre preenchimento e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula. Então, para começar, já se inscreve no nosso canal para acompanhar as outras aulas de Wilcon, onde a gente já falou sobre muita coisa, sobre como importar uma imagem para o Wilcon, como fazer tipos de contornos no Wilcon, contorno de largura variável e de largura fixa, e agora uma aula de preenchimentos, tá certo? Então, segue o nosso canal, curte esse vídeo e assiste até o final, porque a gente vai testar o bordado que a gente vai fazer também. Então, continua aí para acompanhar essa aula, beleza? Então, pessoal, agora eu trouxe aqui para o computador para a gente fazer a nossa aula de preenchimentos. A gente vai aprender a preencher usando essa bandeira do Brasil aqui, que é bem interessante para a gente aprender preenchimentos, porque ela tem várias cores diferentes e a gente pode usar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Então, assim como a primeira aula, que vocês podem ver aqui em cima nos vídeos sugeridos, nesse izinho, a gente já colocou o nosso desenho no computador, do mesmo jeito que mostra na aula 1, e a gente vai fazer o que ensina na aula 2, que é fazer os contornos primeiro, tá certo? Então, assim como a gente ensina na aula 2, que você pode voltar também nela, clicando de novo aqui no card em cima, nesse izinho, você volta para a aula 2 e assiste lá para pegar o curso completo. Agora a gente vai fazer os contornos para começar o nosso desenho, tá certo? Então, vou fazer como a gente já aprendeu. Contorno na primeira parte de fora, uma escolha minha, tá? Poderia ser por qualquer lugar. Começar. Eu escolhi essa bandeira do Brasil porque ela já ensina algumas coisas interessantes pra gente. Tem vários pontos interessantes que a gente pode usar. Então, já fiz essas duas partes usando o botão esquerdo do mouse. E agora, o botão direito, como a gente já sabe também, para a parte de dentro. Então, agora que a gente já fez o nosso contorno, vamos fazer o preenchimento, tá certo? E o preenchimento vai ser feito com a ferramenta preenchimento complexo, tá? Que é essa aqui, o atalho dela é o F3 no teclado, preenchimento complexo. E ela funciona como? Ela só tem um ângulo de preenchimento, tá? Eu vou começar primeiro preenchendo a parte de dentro, tá? Esse azul da bandeira do Brasil. A gente vai fazer aqui, passando... Isso aqui eu tô fazendo depois do contorno, tá? Deveria fazer antes, mas a gente consegue modificar a ordem das coisas, então não tem problema nenhum. Eu fiz, e vocês podem ver que apareceu aqui como se fosse ponto cheio, tá? E eu posso mudar aqui na propriedade do objeto, em preenchimentos, mudar para tatame. Costumo usar tatame, que a gente chama de matizado no bordado, né? E posso mudar a sequência aqui na nossa tabela de sequências. Isso ainda vou dar uma aula mostrando direitinho como mexer na tabela de sequências, mas eu já vou fazer isso agora, vou adiantar um pouquinho o processo e vou mostrar para vocês que dá para ser feito isso aqui antes, tá? A gente pode fazer primeiro os contornos, depois fazer os preenchimentos sem se preocupar com a sequência. Isso eu vou ensinar numa próxima aula desse mesmo curso gratuito para vocês. Agora eu vou fazer a parte amarela em preenchimento, tá? Então eu estou usando aqui uma ferramenta que deixa eu ver por trás dos pontos, tá? Que é esse botão aqui, ó, o True View. É só apertar o T também, é um atalho no teclado, no Wilcon. E eu consigo tirar o preenchimento bordado da visão real. Consigo ver só os tracinhos, tá? Então, fiz a parte amarela e agora eu vou fazer a parte verde. Calma, que eu sei muito bem que deve ter uma pergunta na sua cabeça, tipo, você não vai tirar a parte azul dali, Marlon, da parte amarela? Sim, eu vou tirar e já vou mostrar isso para vocês, tá? Então, essa é uma aula bem completa. Você vai ver algumas coisas interessantes que podem acontecer. Então agora já fiz a parte verde também. Não mudei as cores em nada, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer. Perceba que agora se eu colocar o True View,
ficou essa camada retangular gigante na frente do nosso desenho. E eu posso mudar a ordem dela, eu posso passar ela para o fundo. Primeiro eu vou selecionar e vou colocar na cor verde, certo? E vou passá-la para o fundo. Percebeu? Mudou de sequência já. Agora eu vou colocar essa parte amarela em amarelo e passar ela para depois da verde. E agora já está na sequência certa, já tenho todas as cores aqui. E aí eu quero deixar em matizado, em tatame aqui. Então eu vou selecionar, segurando o Ctrl, selecionar todos os elementos que eu quero em tatame e vou para preenchimentos, tatame. Certo? Olha que bonito ficou, certo? Beleza. Tenho o nosso bordado feito. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal, e espero que vocês respondam nos comentários para mim. O que eu preciso fazer nesse momento para que esse bordado matizado fique bom, tá? Se eu levar para a máquina assim, vai bordar e vai dar tudo certo, mas não vai ficar 100%. E eu gostaria que vocês respondessem para mim o que eu poderia melhorar aqui para ficar 100%, tá certo? Antes de levar para minha máquina. Eu vou também fazer a faixinha aqui antes de bordar, tá? E vou usar a ferramenta que eu ensinei na última aula, que é a Input C, a entrada C, para fazer a nossa faixinha. Vou usar pelo centro, tá vendo? Usei a ferramenta pelo centro da faixinha e agora vou aumentar a grossura da faixinha para que a gente consiga deixar na grossura que deve ser, tá? Vou colocar 4 mm, será que dá? Acho que não, acho que 5 vai ficar perfeito. 5 ficou perfeito, tá vendo? Eu vou mudar também o preenchimento para tatame. E agora sim eu tenho uma faixinha bonitinha, mudar ela para branco e mudar a sequência dela, ela vai vir depois do azul, tá vendo? Perfeito, né, gente? Perfeito. E agora eu posso escrever aqui também. Mas letras eu vou ensinar na próxima aula, então não vou mostrar para vocês nessa aula porque já tem muita coisa para aprender aqui, muita coisa para vocês testarem. Eu vou deixar, como eu deixei na última aula, o arquivo da bandeira do Brasil no nosso site para você baixar lá e fazer o teste de como fazer essa bandeira do Brasil, tá, gente? Então baixe lá no nosso site, o link está na descrição desse vídeo e você consegue baixar lá para fazer completamente esse bordado, legal? E aí, agora a gente já consegue levar para a máquina para bordar esse desenho e ver como ficou o resultado. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso teste, do nosso bordado. Nossa bandeira do Brasil aqui, onde a gente ensinou a fazer preenchimentos. E a gente pode usar ela como pet, a gente pode usar de diversas formas, tá bom? E eu cometi alguns erros na realização desse bordado. Então, gostaria que vocês falassem, deixassem para mim nos comentários aí embaixo quais foram os erros que eu cometi, quais foram as modificações que eu fiz antes de trazer para a máquina
e como a gente poderia melhorar esse bordado, tá certo? Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, deixa para mim um comentário do que você achou do vídeo, se você conseguiu aprender como você gostaria. Se você gostou, clica no curtir, se torna um inscrito da nossa página, se inscreve aí e siga nosso curso completo de Wilcon Embroidery Studio gratuito aqui no YouTube, tá certo? Valeu pessoal, um abraço e até a próxima aula.